E aí pessoal, estamos em mais um vídeo do canal e hoje eu vou contar a minha experiência de ter o visto americano negado. Primeiramente eu peço que vocês se inscrevam no canal e ativem o sininho para vocês ficarem por dentro de todas as viagens aqui do canal. Então uma observação, né, vocês vão ouvir bastante carros, pássaros e coisas de fundo, barulhos. Mas vai ser comum e não tem o que eu fazer, porque é o jeito, né? A primeira decisão que você tem que tomar para tirar o visto americano é para você decidir se você vai preencher sozinho ou vai preencher, porque tem um documento chamado DS-160, que é muito complicado esse documento. Você tem que preencher ele em inglês e tudo mais. Eu não vou explicar isso porque talvez eu faça um vídeo explicando como é que tira o visto americano e também eu faço outro vídeo explicando como tira o visto canadense. Mas hoje eu vou contar a minha experiência de como foi ter o visto americano negado. Então essas coisas vão ficar meio irrelevantes, mas depois eu vou gravar um vídeo e vou mostrar para vocês. Então eu contratei um despachante para preencher a documentação, marcar horário, agendar tudo mais lá, entrevista. Então eu paguei R$ 240 para o despachante. Já começo o vídeo falando que eu não recomendo contratar despachante para o visto americano. Talvez para o canadense vai ser extremamente necessário, mas para o americano eu não acho uma coisa assim tão útil. É um dinheiro jogado fora e você ainda corre esse teu visto negado como eu, por culpa de um simples despachante de visto. Eu marquei para tirar visto no consulado de Recife, que é o mais próximo daqui da minha cidade, que é 10 horas de viagem, então imagina mais longe. Então lá foi a minha mãe para Recife tirar lá. Eu tive que ir acompanhado porque eu sou de menor ainda, então eu tive que ir com ela. Então quando você for marcar, você tem que marcar para ir no CASV e tem que marcar também para ir fazer entrevista lá no consulado americano. São dois lugares diferentes. No início eu pensava que era tudo a mesma coisa, mas não. O caso eles vão pegar suas digitais, vão pedir para colocar uma esquerda, direita, assim, e eles vão tirar uma foto assim. E você tira, mentira, sorri não assim. Eu marquei pro mesmo dia para o CASV e para o consulado americano. Eu marquei para 9h45 e no CASV a câmera tá se movimentando sozinha. Ai, que chato. E a moto fazendo barulho. Ninguém merece. E minha espinha aqui, ó. No caso, eles vão pedir essa folha aqui, olha. É a confirmação de que você marcou lá para tirar o visto americano. Tá marcado para 11h15 para eu ir pro consulado americano, a entrevista. 10 horas eu consegui entrar no consulado americano de boa mesmo, estando marcado para 11h15. Como foi lá? Quando você chega lá de frente do consulado, tem uma mulher em que fica com um tablet assim. Qual é o seu nome? Por favor, seu passaporte. Olha, você entrega o seu passaporte. Lá no caso, eles colam isso aqui, um adesivo. Que aí vai servir tanto para sua entrevista quanto para essa moça. Ela vai escanear o código de barra com o tablet dela. Quando você entra, você já dá de cara com detector de metal, pelo menos lá em Recife. Inclusive, você não pode entrar com celular, com bolsa, com nada. Só com a pasta. Eu levei uma pasta assim, cheia de documentos. Quem quiser saber detalhes, eu vou deixar meu Instagram aqui embaixo. Quem tiver alguma dúvida sobre viagem, alguma coisa sobre visto, pode me chamar lá no privado do Instagram que eu respondo. Ou então pode perguntar aqui nos comentários do vídeo, ok? Então, passando pelos detectores de metais, que é igual de aeroporto, você vai para uma salinha onde está uma mulher. E ela pede seu visto, você entrega e você prossegue. Uma curiosidade é que as portas são blindadas, são super pesadas. Sofri, passei vergonha para abrir uma porta lá. Você prossegue e lá você vai chegar num lugar onde tá as filas de pessoas já indo para entrevista e um monte de cadeira. Você vai direto para as cadeiras e vai esperar eles entregarem seu passaporte. E as mulheres que ficaram lá atrás. Lá, se eu não me engano, eram 6 guichês. E todos estavam funcionando na hora. Eu fui no horário assim, na véspera do meio-dia. Eu percebi que o esquema lá deles é que eles chamam primeiro as pessoas com famílias, crianças e idosos. Aí tinha prioridade. Ou então, pelo menos, quem não tinha prioridade era chamado mais cedo para ir pra fila. Eles entregavam o passaporte e você ia pra fila normal da vida, super nervoso. Minha dica é pense em alguma coisa que não tenha a ver com o momento. Eu não lembro no que eu pensei, mas eu pensei em alguma coisa lá na hora e fez eu
esqueceu o tempo. E quando eu já tava na véspera de ir pra entrevista. Então, chegou a hora da entrevista. Lá tinha bastante gente, tinha gente da minha idade, tinha bastante idosos. Eu vi mais famílias, tipo mãe, pai, filho. Só era você perceber, quem voltar da entrevista com passaporte é sinal que foi ter visto negado. Sem falar que quem sai da entrevista vai sair com uma cara de bastante chateio, de choro, de briga e raiva, sei lá, desgosto, frustração, que foi a minha cara que eu saí de lá. Eu levei vários documentos, comprovante de residência, essa folhinha, passaporte, declaração escolar, declaração de vínculo, como eu levei meu pai como custodiador, eu levei documentação, olerite que fala, os 3 últimos olerites dos meus pais e 3 últimos da minha mãe. Levei boleto de que eu tava pagando os cursos lá, caso eles perguntassem, eu poderia comprovar de que eu já tava pagando. Também levei uma carta de custeio autenticada, deu maior trabalho, só de imaginar que ia ter o visto negado. Você chega lá com um monte de pasta, assim, em tempo de cair, com um monte de pasta, de tanto documento. Aí ele vai, bom dia, aí você diz, bom dia, aí entrega seu passaporte. A entrevista minha foi em português. Ele fala com sotaque americano, em que às vezes é difícil você entender. Mas você tem ideia do que ele perguntou. Aí ele perguntou primeiro, para onde você vai? Aí eu, Orlando. Se liga nas perguntas que eu respondi e o que ele perguntou. Aí foi e perguntou. E ela, tipo, ele pediu o passaporte dela, que era minha mãe. Eu falei que ela era minha mãe. E ele deve ter entendido que ela estava me acompanhando. Ele disse, coloque a sua digital esquerda. E você coloca a digital assim. E ele fica de frente pra ele. E eu fiquei mais ou menos 1 minuto com a digital ali. Ai meu Deus, que chata. Aí ele, quantos anos você tem? Eu, 15. Aí 1 minuto depois ele, ei, pode tirar. Eu, sorry, pode tirar. E tem hora que ele mistura inglês com português e você fica... Aí a última pergunta que ele fez pra mim, com quem você vai? Eu falei, vou com um grupo de férias. Pronto. A partir desse momento ele me esqueceu. Fingiu que eu nem existia, que não era eu que ia viajar. Só ficou minha mãe. Ele só começou a perguntar minha mãe e eu fiquei assim. Oxe, mas não era eu que ia viajar? Minha pergunta que ele devia estar fazendo é eu e tava fazendo a ela, que não ia viajar. Então vamos lá. Aí ele perguntou a ela. Você já viajou para algum país? Perguntou a ela, não para ela que ia viajar. Aí foi ela respondeu, não. Aí perguntou a ela, você tem algum visto? Minha mãe respondeu, não. Tem passaporte? Não. Então, eu entendi de que eu que era para comprovar vínculo. Claro de que eu ainda era de menor, mas eu entendi de que o meu maior vínculo era o estudo. E ele não fez nenhuma pergunta sobre escola, a não ser essa que ele fez pra ela agora. Aí ele chegou pra ela e perguntou, quanto você paga na escola dele? Aí minha mãe ficou, mas eu não pago. A escola é pública, é uma escola federal. Ele ficou, ah... E aí que eu começo a colocar a culpa em quem preencheu o DS, que foi a agência que eu contratei, o despachante. Não tive ideia do que ela colocou lá, despachante. Tipo, do nada ela manda mensagem pra mim dizendo que já preencheu o DS sem nem me avisar. E eu não sei direito o que ela colocou lá. Então nessa hora eu posso imaginar de que talvez eu tenha colocado que a escola era particular lá no DS 160 e na verdade era pública. E ficou meio controverso. Então aí eu volto a dizer sobre um erro que talvez eu tenha cometido e você não cometa. Que é contratar despachante. Eu não tô dizendo que você não contrate. Contrate despachante se você preferir. Mas lembre de acompanhar passo a passo do processo de seu visto. Mande mensagem pra eles assim. Quando for preencher o meu DS, eu quero estar falando com você ao vivo por telefone. Porque você tem acesso ao que ela tá colocando na hora. Mas se ela preenche e no final das contas ela só diz assim, não, eu preenchi assim e assim. Só que você não tem ideia do que ela colocou lá, ou do despachante ter colocado lá, complica. E complicou pra mim. Aí ele prosseguiu e perguntou, quanto você paga de aluguel? Depois dessa pergunta da escola. Perguntou a minha mãe. A minha mãe falou, não, eu tenho casa própria. Mas até, será que a despachante colocou que ela tinha casa alugada, só que era casa própria, na verdade? Pode ter dado algum erro aí. Aí ela respondeu, não, eu tenho casa própria. Aí ele perguntou, no seu nome? No seu nome? Com sotaque lá, né, americano. Ela respondeu, sim, no meu nome. Aí ficou aquele extenso tempo.
Ele começou a digitar. Aí perguntou a minha mãe, quando que meu pai ganhava? Só que minha mãe é separada do meu pai, então ficou aquele vácuo, né? Ninguém respondeu. Aí eu tive que intervir, coisa que nunca você deve fazer, né? É intervir uma conversa de quem já tá respondendo por você. Nunca deixa aquela confusão. Mas foi o jeito. Aí eu fui responder. LS tal. Da minha cidade. Aí ele perguntou, né? Que cidade? Aí eu respondi. São Miguel, que é a minha cidade. Aí ele... Ah. Aí eu vi que nessa hora ele começou a preencher. E enquanto ele preenchia, perguntou. Divorciada? A minha mãe falou. Isso, eu sou divorciada. Aí ele preencheu, demorou, eu falei. Aí foi aquela paralisia. Ficou mais de 1 minuto ele preenchendo. Vamos esperar o cardápio amanhã passar, ok? Enquanto isso, se inscreva no canal. Vá com Deus, capo da pamonha. Ah, ele ficou um montão de tempo preenchendo lá alguma coisa. Eu lembro que ele perguntou, seu pai é concursado? Aí eu falei, não. Aí eu lembro que nessa hora ele apagou alguma coisa no computador dele. Ele fez. Aí apagou. Voltou pra minha mãe, né? Esqueceu de mim. Ele perguntou à minha mãe do que ela trabalhava. O que é que ela fazia no trabalho. Sendo que ele perguntou 3 vezes o que é que ela fazia no trabalho. Eu estranhei bastante coisa. Primeiro, de que eu levei meu pai como custeador. Lá no DS eu coloquei que meu pai era quem ia me custear. Mas simplesmente o que aconteceu? Ele tava perguntando só a ela. E ele esqueceu que eu ia viajar. De que eu não ia viajar acompanhado da minha mãe. De que eu que ia viajar. Eu quero dizer aqui de que os cônsules prestem atenção em quem vai viajar, que era eu. Tudo bem ele ter perguntado a minha mãe, eu sou de menor. Mas que ele perguntasse várias perguntas. Ele perguntasse sobre a minha escola, que é meu vínculo. Eu falei lá que eu era estudante. Eu levei declaração, olha, da escola aqui. Levei umas 3 dessa declaração aqui. Pra ele não pedir nenhuma documentação. Eu vou dar uma raiva. Você levar isso aqui tudo e não pediu nada. Aí dá aquele desgosto. Aí ele continuou preenchendo, preencheu por 1 minuto. E no final das contas, ele entregou uma folhinha aqui. Aí lá na mesinha dele tinha 1 milhão de folhinhas assim, uma em cima da outra. Ele pegou uma daquelas, 1 trilhão de folha e entregou assim. Infelizmente seu visto foi negado. Nesta folhinha explica o motivo. Na hora eu fiquei paralisado. Saí, fui embora, me despedi da vida. Tão dramático que eu sou. Na folha tem a folha branca, não é rosa. Um lado é em português, outro é em inglês. E aqui basicamente fala o seguinte, de que segundo tal lei, eu não tive perfil para ter o visto aprovado, o visto de turismo. Não tive vínculo suficiente para demonstrar que eu voltaria para o Brasil. Aí que fala, solicitantes normalmente atendem a este requerimento demonstrando que possuem fortes vínculos no país de origem, os quais indicam que retornarão aos Estados Unidos ao fim da estada temporária autorizada. Tais vínculos podem ser profissionais, trabalho fixo, escola, família, vínculos sociais e etc. com o país. O senhor não demonstrou que tem vínculos suficientes que justificam seu retorno para o país de origem após sua viagem para os Estados Unidos. Se ele não perguntou primeiramente nenhuma pergunta de vínculo, que era o meu vínculo de escola, ele sabia que eu era estudante, eu tinha 15 anos. Como é que eu ia trabalhar na cabeça dele? Porque eu digo que ele sabia, porque ele não perguntou a eu. E eu segui uma regra que claramente responda apenas o que ele perguntar. Não falei sobre eu tinha um vínculo de escola, um documento aqui, por quê? Porque falaram que era para responder apenas o que eles perguntar. Então nesse vídeo eu digo assim, se eu tivesse uma segunda chance de tirar o visto, não ia seguir essa regra certinha, responder apenas o que eles perguntam e seja direto na resposta. Sei que eu saí, parecia aquele dilúvio, cena de filme muito triste. Depois que eu saí começou a chover, eu todo molhado, a documentação molhando, meu passaporte caindo, assim, sendo levado pela água. Aquela cena de filme muito triste. No fim das contas, o que é que eu posso dizer a vocês? Tome cuidado quando forem preencher o seu DS-160. Na minha opinião, o primeiro motivo de terem negado meu visto foi por causa do DS que foi mal preenchido. Ou talvez tenha sido até bem preenchido. Mas talvez as informações que eu e minha mãe respondemos não coincidiam com as informações que a despachante colocou lá. Eu falo que a despachante tá errado.
Em parte sim, porque se fosse um despachante, eu ligaria para o cliente e preencheria o DS junto ao telefone. Respondendo o que a pessoa por telefone falar, eu preencheria. Mas não, ela não fez isso. Ela preencheu, digamos, o que ela imaginava sobre mim. Então, fique atento quando for contratar um despachante, se você contratar. Porque se eu fosse tirar o meu visto americano novamente, se eu for tirar agora, eu não vou contratar despachante, vou preencher por conta própria. No YouTube tem passo a passo. Eu vou deixar o link aqui embaixo de algum vídeo que eu achei interessante que ensina o passo a passo e como preencher. Vou deixar o link aqui em cima de como tirar o passaporte. Podem ir lá no vídeo de que eu explico bem direitinho passo a passo de como tirar o passaporte. Eu acho que é aqui, por aqui. Então, claramente, meu visto foi negado, eles não pediram nenhuma documentação. Segundo motivo que eu acho que o visto foi negado, eu desconfio muito na parte que ele perguntou, e talvez a única coisa que poderia salvar meu visto de ser aprovado seria na parte que eu falei de meu pai que trabalhava em tal cargo. E ele começou a preencher interessadamente alguma coisa. Mas quando eu falei de que ele não era concursado, depois que ele perguntou, ele apagou alguma coisa e nessa hora eu vi de que ele já começou a preencher outra coisa diferente, que eu acho que era alguma documentação que precisa para comprovar que meu visto foi negado. E dane-se, meu visto foi negado. Então eu acho de que foi informações controversas. Então, quando forem tirar seu visto americano, tomem cuidado com despachantes. Se você contratar um despachante, você fique no pé dele para preencher e você saiba tudo que ele colocou no DS. Não saiba apenas pelas bordas, saiba tudo. Ou então você mesmo preencha, porque no YouTube tem vários tutoriais de como preencher. Então, eu estou extremamente chateado e depois que você tem um visto negado, eu não esperava ter um visto negado. Eu lembro de que na véspera de tirar o visto, eu pulava todos os vídeos no YouTube que eu via com o título "Tive meu visto americano negado". Eu não acreditava de que aquilo seria uma realidade que acontecesse comigo, meu visto ser negado. E aconteceu. No lugar de vocês verem vídeos de pessoas que tiveram visto aprovado, vejam vídeos de pessoas que tiveram visto negado, para você evitar o erro que aquelas pessoas cometeram. Evitem o erro que eu cometi. Então evitem o erro que outras pessoas cometeram. Depois que você tem um visto negado, você tem uma sensação de frustração. De que você passa uma semana paralisado. Sem saber o que fazer. Ainda mais no meu caso. De que além de você jogar fora todo o dinheiro que você pagou, o meu visto ele custou mais ou menos R$600. A taxa é de $160. O meu, com a cotação do dia, foi R$600. Foi jogado no lixo. E a viagem, é 10 horas de viagem pra você ter um visto negado. Imagine 10 horas você voltando chorando. Então prestem atenção em tudo isso, tá bom? Queria muito tirar meu visto novamente. Mas como eu sou de menor, não depende só de mim, depende dos meus pais, o que é a decisão que eles vão tomar. E eu vou respeitar. Porque quem decidiu tirar o visto americano em vez do canadense foi eu. Foi um erro meu. Então eu não quero cometer outro erro. Então meus pais que vão tomar agora a decisão do que é que eu devo fazer. Mas eu peço que não desistam dos sonhos de vocês. Porque muitas pessoas ao meu redor querem que eu desista. E não vou desistir tão fácil. Minha viagem já tá paga. Vou falar mais sobre essa viagem em outro vídeo. Então se eu não tirar meu visto americano logo, eu vou ter que adiar minha viagem. E vai ser mais custo que eu vou ter. Complicado, mas é isso. Foi esse o vídeo. Vejo vocês em outro vídeo. Se inscrevam no canal e é isso, tá bom, pessoal? Então até o próximo vídeo. Gente, se inscrevam no canal. Se tiverem alguma pergunta, deixem aqui embaixo que eu respondo. E meu Instagram também tá aqui embaixo se vocês quiserem perguntar alguma coisa em particular por lá. Ok, pessoal? Então foi isso o vídeo. Tchau. Tive o visto americano negado dessa vez, mas se Deus quiser e com fé, eu vou ter o visto aprovado. Tchau, pessoal.